capital. Eu venho aqui à tribuna para dizer que o caminho tem que ser exatamente o inverso da ortodoxia. O caminho tem que ser o caminho, inclusive, adotado em 1932, nos Estados Unidos, com a adoção do New Deal. O caminho tem que ser o inverso do receituário que nos levou a esse caos, que está nos levando ao fundo do poço econômico. Eu queria aqui destacar que o presidente dos Estados Unidos poderia muito bem ter responsabilizado a direita mais conservadora americana, tendo dito que a política de ajuste fiscal dos governos anteriores, e em especial o fato de ter levado os Estados Unidos à guerra nos governos anteriores, é que são responsáveis pelo enorme déficit fiscal dos Estados Unidos e por terem concretamente colocado os Estados Unidos, a Europa e agora o conjunto do mundo no meio dessa crise. Não é à toa que esta crise é resultado do recente pacote norte-americano, que desencadeia no mundo essa onda de desconfiança. O governo americano não tomou a medida com a firmeza necessária que tinha que ser tomado. Nós tivemos na semana passada uma quarta-feira dramática nos mercados mundiais. E ontem tivemos o aprofundamento dessa crise. O caminho da ortodoxia econômica não é a solução. O caminho, repito, de corte de gastos públicos, de corte de não manter mais os 10% de investimento do PIB em educação, de não regulamentar a emenda 29, de não aprovar a PEC 300, o caminho de cortar gastos públicos, o caminho de corte de direitos sociais, o caminho de deixar livre os capitais financeiros circularem na economia, de fato, não pode ser o remédio, porque esse remédio já fracassou e já nos levou ao abismo econômico que nós estamos vivendo hoje no mundo. Esse caminho, me parece que é o caminho do aprofundamento da crise econômica. Foi esse caminho que levou à desregulamentação do mercado financeiro, que patrocinou a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que estourou em 2008. Este remédio conservador de cortes de direitos sociais para recompor taxas de lucros, de salvar alguns para entregar a maioria da sociedade aos dramas da recessão econômica, não é o caminho que nós podemos adotar, que devemos adotar aqui no Brasil. Enfim, em suma, o caminho do Tea Party norte-americano não pode ser o caminho a ser adotado por nós aqui no Brasil. Ontem, o governo realizou um seminário, já concluindo, presidente? Ontem o governo realizou um seminário para discutir o que fazer com a chamada nova classe média. Não sei as conclusões que o governo chegou nesse seminário, mas eu quero propor aqui que as conclusões não sejam os amargos remédios conservadores que jogarão na lata do lixo o sonho de consumo da classe média. Não podem ser esses os remédios a serem adotados. Nesse sentido, eu considero